pessoal, tudo bem? Vocês sabem o que é o transplante de medula autólogo e para que ele serve? Se ainda não sabem, vamos ficar sabendo aqui, tá? Então vamos lá. O transplante de medula autólogo, ele é um transplante direcionado para alguns tipos de doença, como mieloma múltiplo, onde ele faz parte do tratamento de primeira linha, como consolidação, e para alguns tipos de linfoma alto grau, onde ele é feito em segunda linha de tratamento. Quando o paciente faz lá o primeiro tratamento com quimioimunoterapia, tem uma recidiva, aí ele faz uma quimioterapia de resgate para tentar fazer esse transplante autólogo, tá? Então, por que isso? O transplante de medula autólogo, ele é um transplante onde a gente vai coletar as células do próprio paciente, tá? Então, a gente vai coletar as células tronco desse paciente. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer a indução para que ele aumente esse número de células tronco. Células tronco, geralmente, são células que ficam lá na medula óssea, tá? E são células que dão a origem a outras células do sangue. E geralmente elas ficam ali guardadinhas na medula. Só que quando a gente pretende fazer um transplante autólogo, a gente dá algumas medicações, entre elas a principal é o filgastrin, tá? Para aumentar esse número de células tronco e fazer com que ela, aumentando, ela circule na nossa corrente sanguínea também, tá? Então, a gente pode estimular essas células tanto usando só o filgastrin. Existe outra medicação chamada Mozobil, que ajuda também a retirar essas células da medula, quando só com filgastrin geralmente não funcionou. E tem alguns centros hematológicos também que mobilizam essas células usando filgastrin e alguns quimioterápicos, como no caso, por exemplo, a ciclofosfamida, em alta dose. Então, por que a gente faz isso? Por que a gente estimula essas células troncos da medula do próprio paciente, tá? Porque quando a gente faz um transplante autólogo, o que a gente quer fazer, na verdade, é um tratamento com uma quimioterapia bem forte, dá uma alta dose de quimioterapia para esse paciente. E quando a gente dá uma alta dose de quimioterapia, esse paciente demora muito a recuperar as células do sangue. Por exemplo, o paciente faz uma quimioterapia com R-CHOP, por exemplo. Digamos que ele demore 5, 7 dias, de caso a caso, para recuperar essas células e esses leucócitos voltarem para o nível normal. Então, o que em alguns tipos de quimioterapia demora 7 dias, ou no caso de uma leucemia, pode demorar até 30 dias, por exemplo, no caso de um transplante autólogo, com a quimioterapia que a gente faz nele, o paciente poderia ficar 30 dias, 60 dias sem recuperar essas células da medula, por causa dessa quimioterapia altamente tóxica que é feita ali. Então, a gente coleta a medula, coleta essas células tronco, por exemplo, coleta as células tronco. Hoje, faz 3 dias depois, você faz a quimioterapia e reinjeta essa célula no paciente. Existe coleta fresco, que é o que a gente prefere, que a gente coleta a medula ali, reserva para 2, 3 dias depois, e tem a medula que, em caso de mieloma, por exemplo, em segundo transplante, que ela já fica reservada, tá? Então, só uma observação. Então, voltando, a gente faz a quimioterapia no paciente, as taxas do hemograma todas caem, tendendo anemia, plaquetopenia, leucócito baixo, e no D0, que a gente chama, que é os dias ali adequado depois que fez a quimioterapia, a gente recoloca essas células tronco no paciente. E tudo isso é para a gente tentar encurtar esse período de neutropenia de células baixas, porque se o paciente está com a imunidade muito fraca por causa dessa quimioterapia, ele tem risco de infecção, e o risco de infecção é o principal risco de morte que o paciente tem durante o transplante,
que é um risco que a gente quer evitar, evitável, e a gente quer evitar a todo custo. Então, por exemplo, um paciente um linfoma recidivado ou um mieloma, quando a gente faz um transplante autólogo, esse paciente pode recuperar essas células, e em vez de levar um mês para recuperar, ele pode recuperar essas células em 10 dias depois da infusão, entendeu? Então, no transplante autólogo, o mecanismo que a gente quer é tirar essas células tronco, fazer uma quimioterapia mais pesada e depois reinfundir essa célula tronco para que o hemograma volte ao normal o mais rápido possível, para que não cause malefício ao paciente. E a gente espera que com essa alta dose de quimioterapia o paciente seja curado, pensando no caso de um linfoma, e no caso de um paciente de mieloma, que ele fique muito tempo sem precisar de tratamento. Tá? Então, o resumo sobre transplante autólogo é esse. A gente tem muito mais detalhes, mas eu espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho sobre o transplante. Tá? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários ou me mande alguma coisa no privado ou no comentário mesmo. E se você gostou desse vídeo, conseguiu entender, compartilhe com quem esteja precisando nesse momento. O recado era esse. Até o próximo.